Olá, boa tarde para você. A TV Alice transmite agora a sessão ordinária desta terça-feira e hoje a ordem do dia novamente vai ser dedicada à formação das comissões permanentes. São 18 comissões e sem o trabalho desses colegiados, o plenário não pode votar os projetos de lei que já tramitam aqui no Parlamento. Acompanhe os trabalhos com a gente. Terceira sessão ordinária presencial da 20ª legislatura. Boa tarde a todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o deputado Coronel Wellington a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Para tanto, eu solicito a todos os presentes que se coloquem de pé em sinal de respeito. Consagre ao Senhor tudo que você planeja e faz. Consagrando ao Senhor todos os seus planos, eles serão bem-sucedidos. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Fica dispensada a leitura da sessão anterior, mas declara aprovada conforme foi disponibilizada no site da Alice. Eu consulto se algum deputado ou deputada deseja fazer o pedido do minuto de silêncio. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência. Deputado Jobim? Sim, ninguém gostaria de fazer pedido do minuto de silêncio, então nós passaremos agora. Presidente. Pois não, deputado Jobim. Gostaria de aproveitar a oportunidade nessa tarde de terça-feira e registrar a presença do meu amigo, prefeito de Mucurici, Dica, que está presente com a gente hoje aqui no plenário da Assembleia. Dica que foi eleito no ano passado e vem fazendo um brilhante trabalho à frente da Prefeitura de Mucurici, que retorna à Prefeitura depois de 20 anos. Dica que tem muita história com aquela cidade faz parte da vida, não só de Dica, mas da sua família, e a gente já vê nos primeiros meses de mandato ele mostrando por que veio, para que veio, e a diferença que ele vem fazendo na cidade de Mucurici, para a população de Mucurici. E tenho a alegria de receber ele hoje aqui no gabinete, aqui na Assembleia, onde a gente está debatendo o futuro da cidade de Mucurici, investimentos do governo do Estado e principalmente debatemos hoje lá na CESAM, junto com a deputada Janete de Sá, junto com a prefeita de Montanha, prefeito de Ponto Belo, prefeito de Pinheiros, a questão do saneamento básico naquela região, porque nós temos 4 municípios da região norte que não foi renovada a concessão da CESAM e hoje a CESAM só faz manutenção da rede de esgoto e de água daquela região. E a gente está debatendo a renovação desses contratos porque as cidades capixabas não param de crescer, não param de se desenvolver e nós estamos tendo problemas ambientais da hoje. E eu quero cumprimentar mais uma vez e agradecer, Dica, a sua presença aqui no plenário da Assembleia junto com a gente. E conte com o nosso mandato para que a gente possa continuar desenvolvendo o município de Mucurici. Valeu, deputado Alexandre Chambim. Cumprimentar também o prefeito Dica. Alegre te ver aqui no plenário da Assembleia Legislativa. E pode ter certeza que essa turma toda aqui vai trabalhar um bocado para melhorar a condição de vida da população do Espírito Santo, principalmente da sua cidade. Conte conosco também. Já leu? Passamos então à primeira fase do expediente para simples despacho. Dá uma lida aí, Daniel. Ofício número 2, 2025, 00312 de 2025-8 do Conselheiro-Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando o relatório trimestral de atividades, 4º trimestre de 2024. Ciente, a Comissão de Finanças. Ofício número 01-2025 e 027-2025, deputado Gandim, indicando o senhor Erailton Moreski Júnior, representante da ONG Juntos SOS Ambiental, para fazer uso da tribuna popular no plenário de Seu Cardoso, dia 2 de fevereiro, para abordar o tema, a importância do poder legislativo na proteção do meio ambiente. Defiro.
3. Projeto 41/2025, deputado Lucas Polese, que dispõe sobre a proibição de cobrança de multa tributária e juros de qualquer natureza do contribuinte que deixar de recolher tributo estadual amparado por decisão judicial transitada em julgado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Finanças. Item 4, projeto de lei 42/2025, deputado Alcântara Filho, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmera de vídeo e áudio que possibilitem o monitoramento e vigilância eletrônica de todas as áreas internas e externas de uso comum das creches, pré-escolas e escolas públicas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Item 4. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Educação, de Segurança, de Proteção à Criança e ao Adolescente e de Finanças. Item 5, projeto de lei 42/2025, deputado Dari Pagung, que acrescenta item o anexo 1º da Lei 10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao município de Itarana o título de capital estadual do Achachairo. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, Agricultura, Turismo e Finanças. Item 6, projeto de decreto legislativo 06/2025, deputado Dari Pagung, que acrescenta item o anexo único decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense à senhora Wilzilene dos Santos Gonçalves. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 7, projeto de decreto legislativo 07/2025, deputado Dari Pagung, que acrescenta item o anexo único decreto legislativo 148, de 12 de dezembro de 2018, concedendo o título de cidadão espírito-santense à senhora Aparecida de Fátima Cordeiro Alves. A Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Item 8, requerimento de informação 17/2025, deputado Calegari, à Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, solicitando informações acerca da obra de melhoria e sinalização da rodovia S388, especificamente sobre os trechos não concluídos e a sinalização inadequada que tem ocasionado sérios problemas para os motoristas e para a segurança da população local. Oficice. Item 9, requerimento de informação 18/2025, deputado Lucas Polese, Secretaria de Estado de Segurança Pública, solicitando informação acerca do efetivo da Polícia Militar previsto para o ano de 2025. Oficice. Acabou, presidente, segunda fase. Segunda fase do expediente, nesse caso sujeito à deliberação. Só informar, senhoras e senhores deputados, conforme prevê o regimento interno, a mesa diretora tomou a decisão, até que nós possamos fazer a composição das comissões, que elas vão funcionar conforme a formação anterior, até que nós possamos decidir, acredito que até semana que vem, já teremos aí a distribuição das vagas das comissões, o tamanho, se aumentamos, se diminuímos, e o preenchimento delas. Enquanto isso, caso haja necessidade, as comissões voltarão à sua composição original, observando que o parlamentar que saiu, naturalmente, vai ser substituído pelo parlamentar que entrou, que é o que funciona no regramento interno dessa casa. Primeiro item da pauta, deputado da segunda fase do expediente, deputado Danilo Baença. Indicação 68/2025, deputado Denil Silva, ao prefeito municipal de Cachoeiro do Itapemirim, para a criação do programa Conexão Escola-Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escolas, estudantes e suas famílias, por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Item 11, indicação 69/2025, deputado Danilo Silva, ao prefeito municipal de Fundão, para a criação do programa Conexão Escola-Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escola, estudantes e suas famílias, por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir,
em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Item 12, indicação 70/2025, deputado Denil Silva, prefeito municipal de Colatina, para a criação do programa Conexão Escola Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escola, estudantes e suas famílias por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem. Aprovado. Nesse momento eu passo a presidência para o deputado Danilo Baense, para que ele possa seguir a segunda fase do expediente. Item 13, indicação do deputado Denil Silva, prefeito municipal de Marataízes, para a criação do programa Conexão Escola Família, realizando a abertura das escolas municipais nos sábados, promovendo a integração entre escola, estudantes e suas famílias, por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Eu coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Fica aprovada a matéria. Item 14, indicação 72/2025, deputado Denil Silva, prefeito municipal de Cariacica, para a criação do programa Conexão Escola Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escola, estudantes e suas famílias por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão, os contrários se manifestem. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 15, indicação 73/2025, deputado Denil Silva, prefeito municipal de São Mateus, para a criação do programa Conexão Escola Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escola, estudantes e suas famílias por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam de maneira como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Pela ordem, deputado Ari. Presidente Danilo, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para o nosso querido amigo, ex-vereador do município de Baixo Guandu, seu Alaú Braga. Ele teve 3 mandatos de vereador, presidente da Câmara e também ele foi auditor fiscal do Estado do Espírito Santo e faleceu no dia de hoje. Então gostaria de pedir um minuto de silêncio para o nosso querido amigo Alaú Braga. Muito obrigado, deputado Dari Pagunga. Algum outro deputado deseja fazer um pedido de silêncio? Nós já falamos anteriormente, não havia, mas alguns deputados chegaram depois. Então vamos interromper aqui, momentaneamente, aqui a segunda fase do expediente, para que a gente possa fazer aí um minuto de silêncio a pedido do nosso deputado Dari Pagunga. Muito obrigado a todos. Retomando aqui a segunda fase do expediente, item 15, indicação número 73/2025, deputado Denil Silva, ao prefeito municipal de São Mateus, para a criação do programa Conexão Escola Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escola e estudantes e suas famílias por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam maneiras como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, fica aprovado. Item 16, indicação 74/2025, deputado Denil Silva, ao prefeito municipal de Linhares, para a criação do programa Conexão Escola Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escola, estudantes e suas famílias por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Coloca a matéria em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam de maneiras como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovados. Item 17, indicação 75,
do deputado Denil Silva, prefeito municipal de Guarapari, para a criação do programa Conexão Escola-Família, realizando a abertura das escolas municipais aos sábados, promovendo a integração entre escola, estudantes e suas famílias, por meio de atividades educativas, sociais, culturais e de alimentação saudável. Não havendo quem queira, vou colocar em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Do item 18 ao item 44, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Eu coloco aí as matérias todas em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem verbalmente. Não havendo contrários, ficam aprovadas todas as indicações até o item 44. Faremos agora a inversão da pauta, passaremos à ordem do dia. Não há matéria a serem deliberadas, em razão da composição das comissões permanentes. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Coronel Ed, pela ordem. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores e senhoras deputados por terem aprovado as nossas indicações dos itens 23 até o item 27, é referente à elevação de todas as companhias independentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, sediadas nos diversos municípios, à categoria de batalhão, possibilitando assim tanto a administração quanto a operacionalidade dessas unidades melhorarem significativamente os trabalhos a serem prestados à comunidade capixaba, assim como também criar oportunidades para que de soldado a tenente-coronéis nós tenhamos um aumento significativo das possibilidades de ascensão na carreira, não somente dos oficiais, mas também dos praças, assim como está acontecendo com a turma de 2014, 1 e 2, que há mais de 11 anos, a 70% da turma não galgou a graduação de cabo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Nós passaremos agora à fase das comunicações. Com a palavra, o primeiro deputado inscrito, deputado Alcântara Filho. Vossa Excelência tem até 5 minutos. Presidente, enquanto Alcântara chega, anunciar o nosso prefeito de Mantenópolis, doutor Lúcio, os vereadores que estão lá, Denilson, nosso Martim, outros que estão ali, secretários, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa casa. E glória a Deus. Presidente, nobres deputados, servidores desta casa, público que nos visita e que nos acompanha pelos canais desta casa, eu gostaria de cumprimentar primeiro aqui a vereadora Adriana Guimarães, da minha cidade de Aracruz, que hoje está nos acompanhando e que daqui sairemos para a Seturb para uma agenda sobre o transporte público na nossa cidade, na nossa região, que está caótica. Mas eu gostaria de pedir para colocar um vídeo aí. O Brasil inteiro já viu a fala desse descondenado que uma das coisas mais que fala besteira todos os dias. Falavam que o presidente Bolsonaro falava besteira, mas isso aqui é um dia após outro, até a equipe dele de comunicação já está deixando de lado porque ninguém dá conta mais. Esse vídeo todo mundo já viu, faz o favor de colocar aí. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Ora, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar na prateleira, eu não vou comprar, sabe, eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está... Esse vídeo todo mundo já viu. E que ele fala besteira todo mundo já sabe. Mas eu trouxe algumas verdades aí, faz o favor de colocar as matérias aí. Se está caro é para a gente não comprar, ele disse, né? Mas ali, ó, o UOL, governo compra tapete de 114 mil e sofá de 65 mil para Lula
e Janja. A próxima. Gazeta do Povo. Governo gasta 26 milhões com móveis e reformas no Palácio do Planalto e residências oficiais. Mais uma. O Povo. Gastos no cartão corporativo de Lula ultrapassam Bolsonaro, Temer e Dilma. O UOL novamente. Presidência abre licitação para compra de enxoval por R$89 mil. São essas e outras várias aberrações que esse descondenado tem ido contra o que ele fala para o povo. Para o povo não compra se tiver caro. E os preços descontrolados, da mesma forma que está descontrolada essa gestão, que gasta 65 mil comprando sofá, que gasta 42 mil comprando cama, que esbanja o dinheiro do povo nas suas regalias e o povo sofrendo. Essa verdade não é mostrada. E pior do que isso, no Brasil, o trabalhador, nós trabalhadores, trabalhamos 150 dias de média só para pagar imposto. Dos 365 dias de um ano, o trabalhador comum, em regra, gasta 155 dias do seu suor, sem receber um centavo, dando dinheiro para esse descondenado fazer o que ele está fazendo com o nosso país e dizendo que se você for para comprar uma carne no supermercado, se for para você comprar um leite para o seu filho, e se tiver caro, não é para você comprar, não. Esse é o Brasil que a gente está vivendo. O amor cada dia mais caro. E o recado que eu quero dar para quem apoia esse descondenado é: faz o L, porque o amor está caro. O amor é bom, né? Faz o L então. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Alcântara Filho. Com a palavra, o deputado Calegari. Deputado Calegari, Vossa Excelência tem até 5 minutos. Boa tarde a todos os amigos, deputados e deputadas, a todos os servidores sem os quais o nosso trabalho não se realiza nessa casa, aqueles que nos assistem pela tribuna, pela galeria e na TV Alice. O que me traz hoje aqui, nessa nossa querida Assembleia Legislativa, para falar, é a visita da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, é isso mesmo, que está hoje em solo brasileiro, para investigar os casos de abusos dos direitos humanos e das garantias individuais, caro Coronel Wellington, de milhares de brasileiros. Não estamos falando apenas dos manifestantes de 8 de janeiro, muitos dos quais deveriam estar respondendo por vandalismo, por destruição do patrimônio público, mas que estão, na verdade, recebendo penas de terrorista, com penalidade chegando a 17 anos de prisão. Não é só eles. Estamos falando também de jornalistas com os perfis que simplesmente foram arrancados das redes sociais e que agora, de uma hora para outra, com a OEA chegando ao Brasil, foram liberados. Como do nosso querido Monark, um influenciador digital de grande impacto no Brasil, que hoje vive nos Estados Unidos, fugido, acuado, com suas contas no Brasil bloqueadas. Casos como do deputado, ex-deputado federal Daniel Silveira, preso no exercício do seu mandato de deputado federal, por se expressar de forma violenta, tem que se dizer, mas dentro da sua imunidade parlamentar. E que depois, tendo sido 2 vezes indultado, como diz a Constituição, não teve isso respeitado pelo STF. Casos como do nosso inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo, que começou, sabe-se lá, há mais de 2 anos, há mais de 3, na verdade, está longe de terminar e que serve de possibilidade para se invadir casas, prender pessoas pelo crime de opinião. E aí eu sou obrigado a ler que os ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes e Barroso, tentam justificar suas ações terroristas, essas sim, ações terroristas de Estado, com a alegação de que o processo institucional no Brasil foi ameaçado. E eu concordo com eles, Coronel Wellington.
Nosso processo democrático foi não apenas ameaçado, foi rompido por eles, pelo STF. No momento em que o STF esqueceu o seu papel de guardião e intérprete jurídico da Constituição, para se transformar ele próprio, para se arvorar ele próprio no papel de constituinte originário, determinando fora da tipificação penal, contra toda a doutrina do direito penal. Quem já fez faculdade de direito sabe o que eu estou falando. Estabelecendo tipos penais por meio de decisão judicial, como por exemplo, ao equivaler a homofobia, que nem existe no nosso Código Penal, a crime de racismo, como se homossexualismo ou homossexualidade, como vocês quiserem dizer, fosse raça. Mas segundo o nosso STF, eles têm o poder para isso. Quando de formas mais assintosas estabeleceram o aborto de anencéfalos, quando nada disso existe da Constituição, que pelo contrário garante o direito à vida desde a sua concepção. Então realmente eu espero que a OEA, que hoje está aqui no Brasil, caro deputado Danilo Baense, numa missão internacional, verificando os crimes cometidos pelo STF, crimes, que ela tenha a coragem de se posicionar. E eu sei que terá, porque o risco de perder as gordas verbas dos Estados Unidos, que são o país que basicamente mantém a OEA, é muito grande. E antes que venha algum aqui dizer, Calegari, você está defendendo a intervenção americana no Brasil? Não. A intervenção americana no Brasil começou há muito tempo, conforme esse escândalo da USAID, a agência americana, que interfere no Brasil há anos, patrocinando blogs de esquerda, juristas de esquerda, para destruir a democracia brasileira. Então o que eu defendo não é intervenção americana, o que eu defendo é que o atual governo dos Estados Unidos venha limpar a bagunça e a nojeira que eles ajudaram a construir o nosso país. Isso é o que eu defendo. Eu defendo que o meu país volte a ser livre, para que um deputado como eu possa falar essas palavras aqui, sem que depois alguém não me procure lá fora e diga, Calegari, você tem coragem de dizer isso? E por que não haveria de ter? Se a imunidade parlamentar é um instituto mais do que secular no mundo, herdeiro das tradições da Magna Carta Britânica, a que ponto chegamos de precisarmos de um órgão multinacional como a OEA vir aqui investigar abusos, crimes que hoje não temos esperança de serem investigados e punidos pelas instituições brasileiras. Mas uma coisa eu digo, a justiça há de ser feita. As covardias feitas contra o deputado Daniel Silveira, contra o vereador Armandinho de Vitória, contra o pastor Fabiano, contra o meu colega deputado Assunção e tantos outros, hão de ser punidas. E haverá um dia em que esses magistrados deuses terão que encarar a responsabilidade de seus atos covardes, violentos, brutais e desumanos. Espero eu que da cadeia, que é o lugar de muitos deles. Deus abençoe o nosso querido e sofrido Brasil. Muito obrigado, deputado Calegari. Passa a palavra agora o deputado Coronel Wellington. Eu quero saudar aqui na galeria ali, Tadeu Nicoletti. Tadeu, muito obrigado pela sua presença aí, muito obrigado aí a presença aí de todos os peritos oficiais criminais da Polícia Científica, onde eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos. Obrigado e Deus abençoe vocês. Deputado Coronel Wellington, Vossa Excelência tem até 8 minutos por isonomia, foi o tempo aí utilizado pelo nosso deputado Calegari. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados,
todos os servidores da Assembleia Legislativa, todos os integrantes da comunidade que estão em nossas galerias, comunidade capixaba em geral. Uma boa tarde a todos. Nós gostaríamos de falar sobre um assunto que tem me incomodado muito, em relação à saúde no estado do Espírito Santo. Não podemos negar que nós avançamos significativamente em diversas regiões, diversas áreas. No entanto, como o estado é um estado pujante, estado rico, na qual nós aprovamos ano passado um orçamento para 2025 de aproximadamente 30 bilhões, me incomoda muito ver nos hospitais ônibus vindo do interior do estado do Espírito Santo com pessoas, ônibus com 30 pessoas, nas quais a primeira é atendida às 7 horas da manhã, a última atendida às 17, 18 horas, a primeira esperar o dia todo para a última ser atendida, a última, obviamente, né, também da mesma forma ficar aguardando. E nós sermos cidadãos que pagamos nossos impostos em dia, o Estado, o município, a União, ele recolhe o imposto do cidadão capixaba onde ele reside, lá no interior, na cidade dele do interior, lá na roça, na zona rural, na propriedade que ele reside. Ora, o Estado, na hora de arrecadar o imposto, vai lá no interior e arrecada do cidadão, no município do interior. Na hora de ofertar, em contrapartida ao imposto que o cidadão paga, saúde, educação, a segurança, ele tem que se deslocar do interior aqui para a capital, para os centros de referência. Isso para consultas, para procedimentos, para exames. E pior, as pessoas que já estão debilitadas em razão da sua condição de saúde, vêm para cá. E nesses locais que eles estão ficando, aqui em Vitória, Cachoeiro de Itapemirim, ou cidades do norte, que são centros de referência, essas pessoas, esses cidadãos que já pagaram os seus impostos, não têm pelo menos um local digno para tomar uma água, para uma senhora que vem fazer um exame, ir no banheiro, para almoçar, ou seja, fica mais debilitado ainda, ou gastando ainda os recursos que com certeza são poucos para essas pessoas. Então nós não podemos nos omitir em falar aqui na tribuna, solicitar ao governo do Estado do Espírito Santo que aproxime cada vez mais o centro de referência para as cidades, para os hospitais que já têm condições de estar acolhendo essas pessoas, realizando nos mesmos municípios que as pessoas pagam seus impostos, também todas as especialidades do atendimento ambulatorial da saúde, todos os exames necessários para que as pessoas cuidem de acordo com cada diagnóstico e também os procedimentos cirúrgicos que façam o mais próximo possível às suas residências, dando qualidade de vida não só às pessoas que estão sendo acometidas por uma doença, mas também às suas famílias que acompanham juntos. Os senhores terem ideia, aqui no hospital São Lucas, nós temos a peculiaridade que a empresa que está administrando disponibiliza apenas 3 cadeiras para dar banho num local em que existem aproximadamente 100 pessoas. Como que 3 cadeiras vão ser suficientes para atender um número total de aproximadamente 100 pessoas para tomar banho, sendo que todo mundo precisa tomar banho? Então nós precisamos ver de uma forma equitativa, de uma forma responsável, essa riqueza que o Estado tem. Obviamente é muito bom fazer obras físicas, pontes, estradas, colégios, todas as espécies de obras que são realizadas no Espírito Santo. Mas a maior obra tem que ser ainda a obra e o investimento nas pessoas do Estado do Espírito Santo. Não só nos servidores públicos do Estado, mas também na prestação de serviço com qualidade para todos os capixabas. Um exemplo disso é o que está acontecendo com a saúde da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Um hospital da Polícia Militar, que foi cedido uma parte para o Estado do Espírito Santo, através da Secretaria de Saúde, que venhamos hoje, esse contrato venceu
e não foi renovado, então estão lá de forma irregular. E historicamente aquele local foi construído com bingo, com rifa, com desconto no pagamento de cada servidor militar à época, e hoje o Estado simplesmente ocupa aquele espaço e os policiais militares, hierarquicamente falando, né, nós sabemos que eles não podem contestar de forma nenhuma, nem o comando da polícia e nem o governo do Estado do Espírito Santo, fica acuado e cada vez mais perdendo espaço. Anteriormente, há 30 anos atrás, você vê que nós estamos regredindo na saúde. Nós tínhamos nas unidades da Polícia Militar, nós tínhamos uma seção de saúde, onde que existia um médico, existia um dentista, para cuidar dos policiais militares, bombeiros militares, familiares e dependentes. Hoje, isso não é possível, não é realidade. Então, nós precisamos avançar na saúde do Espírito Santo e também na assistência médica dos policiais militares de todo o Estado, dos bombeiros militares de todo o Estado, dos servidores de todo o Estado. Para os senhores terem uma ideia, até o próprio departamento, não é, de saúde mental dos policiais militares que existia dentro do HPM, ele está sendo preterido, está sendo prejudicado por conta da composição do número de profissionais suficiente e por conta do número de policiais militares que dependem desse atendimento, desse encaminhamento e não estão sendo atendidos de uma forma satisfatória. Então fica aqui registrado, senhor presidente, nosso profundo respeito ao governo do Estado, ao secretário de Saúde, ao comando da Polícia Militar, do Bombeiro, mas que nós precisamos de um procedimento e ação urgente para que nós não perdemos vida dos policiais, vida dos cidadãos capixabas, meramente por vaidade política ou por não investir um recurso que nós temos na saúde da população capixaba. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Wellington. Com a palavra, deputado Capitão Assunção, que por isonomia tem até 8 minutos. Isso, deputado Mazinho, naquela ordem ali vão ser chamados 6. Eu vou me abster de falar nesse momento, então pode ser o seguinte, lá o deputado João Costa não está presente, depois nós temos lá o deputado Toninho de Maté, o deputado Sérgio também não está presente, então vem nessa ordem até o número 6. Presidente, quero inicialmente cumprimentar todos os nossos colaboradores da Assembleia Legislativa, nossos deputados, especialmente também aos nossos profissionais da taquigrafia, que agora tem uma outra nomenclatura, que eu vou decorar ainda essa nomenclatura. E os nossos profissionais de Libras, Gisele Fontes, Priscila Delfina, Deus abençoe a vida de vocês. É importante que vocês, deputados, vossas excelências, que são cristãos, vejam essa blasfêmia que eu vou pedir para os nossos colaboradores passarem aí, porque esse é um atentado contra a nossa liberdade, que eu digo, liberdade cristã. Trechos da Bíblia serão proibidos de circular, podem ser interpretados como discurso de ódio. Trechos que falam contra a população LGBTQIA+, e se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia, que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século XXI, eu pago as contas da minha casa. Para quem não sabe, essa lunática, que Deus vai ter misericórdia dela, é a senhora Daniela Lima, aquela mesma militante da assessoria de imprensa chamada Globeluli, que no início do governo do ladrão, ela ficava louca, ficava gritando: agora o brasileiro vai ter picanha, o brasileiro vai voltar a comer picanha, ficava gritando igual uma louca como ela. Baixou o espírito de insanidade dela. Deputado Danilo Baiense, que está presidindo agora, e os demais deputados que nos assistem, vou pedir para passar de novo para ver essa insanidade aí que essa louca falou ao vivo na Globeluli. Por gentileza. Está com problema aí, então... Trechos da Bíblia serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio. Trechos que falam contra a população LGBTQIA+, e se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia, que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século XXI, eu pago as contas da minha casa. Ela paga as contas da casa dela. Com o pichulé do Globeluli.
trechos da Bíblia serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio. Trechos que falam contra a população LGBTQI, XYZ. E se você repetir na rua o que ele está querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século 21, eu pago as contas da minha casa. A palavra de Deus, a Bíblia, que chegou até os nossos dias, é uma profissão de fé e fala de amor, não prega ódio a ninguém, não. Essa insana aí, ela quer, mais uma vez, ser um ataque contra a nossa liberdade de professar a nossa fé. É um ataque à forma com que nós cultuamos ao nosso Deus, que começou lá atrás, com Enos, lá no princípio mesmo, quando você abre a Bíblia, você vai ouvir falar de Enos, que foi o primeiro que fez um culto, que aos moldes do que hoje nós conhecemos, que é reverenciar o nome do nosso Deus. Então, deputados, começa desse jeito, com essa lunática falando para os seus telespectadores da Globo e Lully, mas para atacar diretamente, deputado Zé Preto, a nossa família. Porque o que ela diz aqui é claramente um recado, um atentado contra a nossa família. Nós estamos vivendo tempos sombrios, em que a verdade está, sim, sendo atacada. E a palavra de Deus, ela está na mira daqueles que querem silenciar o cristianismo, o cristão, e impor a sua ideologia nefasta acima da fé do povo brasileiro. Agora, dizer para nós que trechos da Bíblia podem ser considerados discurso de ódio, quer nos fazer acreditar que o livro sagrado, a nossa Bíblia, que há séculos ilumina corações e resgata vidas, pessoas que ninguém dava a mínima, entregue à sarjeta, mas foram resgatados pela palavra. E a palavra fala, a própria palavra fala que ela é Jesus. Mas eles querem desvirtuar tudo. Querem nos fazer acreditar que o livro sagrado nosso, a Bíblia, se tornou uma ameaça para a sociedade. Esse trecho que eu fiz questão de ler para vocês aqui, passei o vídeo 2 vezes, é um completo absurdo. Isso é mais essa tentativa de distorcer a palavra de Deus, é mais um ataque para atender aos puros interesses ideológicos, que eu acabei de ler aqui, que vão contra os princípios fundamentais da fé cristã. Vou repetir, querem nos calar, nos impedir de professar a nossa fé, de ensinar aos nossos filhos aquilo que a gente sempre acredita. O que tem sido feito ao longo de anos nessa nação brasileira, protegendo as nossas crianças, é tudo através da palavra. São homens e mulheres tementes a Deus, que são chamados e são realmente pais, homens e mulheres, que através da palavra encaminham as crianças protegidas para a sociedade, blindadas e sabendo respeitar todo o ordenamento jurídico que rege uma sociedade. Mas aqui eu afirmo, essas palavras que eu acabei de ler aqui, eu afirmo sem medo e com a máxima convicção: ninguém tem o direito de reescrever a Bíblia. Ninguém tem autoridade para censurar
a palavra de Deus. Esse ataque não pode ficar barato. O ensinamento sobre o papel do homem e da mulher na família, que ela tentou insinuar, não é uma imposição do patriarcado, como a ideologia prega, mas é um princípio divino. Está lá escrito. O princípio divino estabelecido pelo próprio Deus, pelo Senhor, pelo Criador, para justamente garantir a palavra que a ideologia abomina, que é a harmonia e a ordem no lar. A submissão que a Bíblia prega, a submissão da esposa ao marido, ela não significa opressão. Esse texto que eu li aqui é um texto medíocre, baixo. A submissão que está escrito lá na palavra é uma relação de respeito, senhoras e senhores deputados e todos que nos assistem. Respeito e amor mútuo, onde o homem também tem o dever de amar a sua esposa, como Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela, se doou em morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia. A fé cristã, a senhora Daniela Lima, não será reduzida a um crime. Não aceitaremos que a pregação da palavra seja limitada, censurada ou taxada de discurso de ódio. Isso é o cúmulo do absurdo, senhora militante da Globo e Lully. A verdade da Bíblia é imutável. João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem tenta calar a verdade, aí sim, vai sentir o juízo do Senhor. Não é o juízo do homem, não é o juízo do deputado capitão, que estou cheio de pecado aqui, mas é o juízo da mão do Senhor. Estou concluindo aqui, presidente, isso é muito importante. É um ataque contra a nossa fé cristã. E aqui eu deixo um alerta, depois de ler essas tristes palavras da Daniela Lima. Hoje, tentam censurar a Bíblia. Amanhã, presidente, proibirão os cultos. Isso é uma ordem, um processo. Tenho certeza, amanhã proibirão os cultos, depois perseguirão os cristãos e buscarão apagar qualquer vestígio da fé que nos sustenta, através dessas inverdades. Nós já vimos isso acontecer na história e sabemos como isso termina, mas a gente não vai se calar. Como a própria Daniela Lima falou, pagar as contas da casa, com uma cara de ironia, pagar as contas da casa não torna ninguém dono da verdade. A verdadeira liberdade, ela não é imposta, muito menos por ativistas comprados pelo governo na emissora Globo e Lully, mas garantida pelo Senhor. Se hoje nos querem calados, que saibam, continuaremos firmes, proclamando a verdade, sem medo, sem recuar, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no Deus desse mundo, no Deus desse século. Então esse é o meu registro de hoje. Eu tive que parar os trabalhos que eu estava fazendo, presidente, para colocar essa blasfêmia que a senhora Daniela Lima está rodando aí em rede nacional. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, deputado Capitão Assunção. Com a palavra o deputado João Cosmo, por isonomia, Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, hoje eu vou falar de duas coisas muito importantes. Primeiro, do Evangelho de hoje, Marcos 7, 1, 13. Lá no 6, diz o seguinte: Jesus respondeu: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Era um sentimento de que naquele momento o povo que aparentemente falava em nome de Deus estava ali para tentar pegar uma contradição
e era mais uma tentativa de cumprir um rito do que naturalmente de servir aquele povo. Então nós temos que perceber que, infelizmente, nos dias de hoje, as pessoas usam a Bíblia, usam as igrejas, falam em nome de Deus, mas fazem todo tipo de barbaridade nos seus mandatos, nas suas ações parlamentares e muitos na vida privada também. Então nós estamos voltando àquele tempo antigo. Jesus chamava naturalmente de hipócritas, e tem muitos. Hoje aqui os deputados começaram a falar do presidente Lula, que falou, naturalmente, como ele fala muito, que no supermercado, se você achar alguma coisa muito cara, você tenta comprar outra. Pode ter tido uma expressão não adequada, ou poderia até não ter dito, mas dito naturalmente por ser um homem simples, um homem do povo. Mas é natural também que a gente perceba que um homem como o presidente Lula gera inveja. Um retirante nordestino que vem para São Paulo em cima de um caminhão, mora de favor depois de uma casinha alugada com sua mãe e com os filhos, consegue estudar, faz um curso de técnico, vira metalúrgico, daí vira presidente de um sindicato, vira deputado federal e presidente da República pela terceira vez. Um homem que, para ganhar as eleições, disputou 4 mandatos, portanto, homem determinado e destemido. Perdeu, ganhou. Ganhou, foi presidente, reeleito presidente, elegeu a presidenta Dilma, a primeira mulher no Brasil, reelegeu, aí naturalmente, reelegeu a Dilma e foi caçada, porque senão Lula seria o presidente novamente. Tiraram o presidente, que fizeram uma lei específica para que ele fosse impedido de se disputar. Naquele tempo era uma lei que não garantia o trânsito julgado, no segundo grau já impedia a ele de ser votado, o colocaram na prisão e agora ele foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Máxima, que eles falam aqui o descondenado, porque no Brasil tem a Corte Superior e no mundo inteiro tem ela que julga, a palavra final é da Corte Superior, da Corte Suprema. No caso do Brasil, é o Supremo Tribunal Federal, que percebeu as manobras do Sérgio Moro, do Dallagnol, parte da justiça e muito parte da política. A Dilma foi fruto de um golpe político-jurídico e o Lula foi fruto de um golpe jurídico primeiro e político depois. Então nós pagamos o preço por isso. Mesmo assim, Fernando Haddad foi para o segundo turno e teve 45% naquele momento difícil da eleição do presidente Lula. Ele não ganhou e vocês viram o que aconteceu no Brasil. O Lula se reelegeu agora, está colocando o Brasil no eixo. Podem falar tudo dele, que ele fala demais, que em determinados momentos ele fala bobagem, mas nunca ouviram falar que o Lula botou a mão no cordão de alguém, que o Lula se apropriou de alguma coisa. Ficam falando do colchão, do enxoval de Lula. Não é do Lula, é do presidente da República. Vocês, eu não tenho todos os dados aqui, foram mais de 500 bilhões para o Plano Safra e mais quase 100 bilhões para o Pronaf. Ele está aportando recursos da agricultura. A nossa agricultura, o agronegócio, é uma potência no Brasil. Nós já fizemos mais de 300 IFs, depois do governo do Lula e Dilma. Os estudantes, o filho do povo mais simples, está podendo estudar, fazendo inclusive engenharia, medicina e advocacia, porque nós tivemos um presidente que sentiu na pele a falta de um diploma universitário. Ele tem muitos títulos, doutor honoris causa, mas não tem o diploma universitário, porque ele é um metalúrgico, é um cidadão de ensino médio. Mas ele tem sabedoria, tem capacidade de ouvir, tem capacidade de aprender, tem capacidade de exercitar a democracia. Defende com muita dignidade a democracia e defende com muita dignidade o povo brasileiro. Olha o estágio que o Brasil está agora. Estão lá conduzindo os BRICS, a Dilma está lá, o Brasil está de forma superior da presença internacional, onde o presidente vai, ele é muito respeitado, muito requerido. Portanto, nós temos um grande dirigente. Não quer dizer que todo mundo tem que gostar do Lula, e muito menos gostar do PT. Eu falei ontem, nós temos 45 anos, 45 de gratidão a Deus e de sucesso. Onde nós estamos presentes, nós trabalhamos para melhorar a vida dos mais pobres, dos mais necessitados, dos que não têm oportunidade de estudar, de trabalhar, de comer de forma decente. Portanto, isso é orgulho. É meio que bíblico isso. Eu falo com orgulho porque a minha formação é da igreja. E está tudo lá no Evangelho, não precisa de sair dele.
dá pão a quem tem fome. O programa Minha Casa Minha Vida é dar o cobertor, é dar uma cobertura para quem não tem casa. Você imagina pegar um pai de família, uma mãe de família que trabalha a vida inteira ganhando salário mínimo, não consegue comprar. Aí o governo do presidente Lula, o governo do PT, dá um apartamento pequenininho, mas ele paga R$60 e vai ter uma dignidade. Isso incomoda os doutores, que têm diploma de advogado, de médico, de engenheiro, não sei o quê. Incomoda. Mas assim, é bom que tenha no Brasil esse tipo de ser humano, que tenha coração, que tenha humanidade. Olhar para o pobre, olhar para o necessitado, olhar para as pessoas mais simples, faz parte da nossa formação. Nós temos a formação na base social da igreja, na nossa comunidade de base. Então é bom você olhar para o outro como irmão. Não me falta nada. Peço a Deus sempre saúde, agradeço, peço proteção, mas eu tenho que pensar no mais necessitado. Eu não posso ficar pensando só em mim. Uma sociedade onde eu tenho direito, mas o outro não tem, é uma sociedade insegura, uma sociedade desumana. Então nós, do Partido dos Trabalhadores, temos muito orgulho do que fizemos. Aí vocês vão dizer, então foi tudo perfeito? Não, com certeza não foi tudo perfeito. Onde tem ser humano, tem erros, tem pessoas que erram, tem equívocos, mas nós estamos trabalhando para acertar. A capacidade de ouvir, a capacidade de refletir, produzir junto, é muito bom. Então eu queria só falar isso. Podem falar mal dele. Ele é o presidente do Brasil pela 3ª vez. Se Deus quiser, se depender de mim, será pela 4ª vez. Peço a Deus que lhe dê saúde, tranquilidade, que ele possa conduzir esse país ao desenvolvimento econômico, ao desenvolvimento social, a perspectiva de uma qualidade de vida melhor para todos os brasileiros. Então o que a gente precisa, sim, um povo estudado, um povo educado. Aí sobe o produto lá lógico que vai subir. Você tinha 30 milhões de brasileiros que não consumia. Aí se cada um comprar um tomate, são 30 milhões de tomate a mais. Se cada um comprar uma dúzia de ovos a mais, são 30 milhões de dúzia de ovos a mais. Se cada um comprar uma fruta, qualquer fruta ou maçã, são 30 milhões de maçãs a mais. Então nós queremos o povo consumindo. O mercado é assim, oferta e procura. Se você tem mais gente consumindo, você tem mais oferta. Você também coloca mais dinheiro no mercado. Todo mundo ganha, quem ganha mais são as pequenas comunidades. Quando o pequeno cresce, quando o Lula coloca o salário mínimo acima da inflação, ele eleva a condição de compra desse povo mais simples e esse povo vai para o mercado consumir. Aí, naturalmente, você tem que produzir mais. O Brasil é recorde em produção, é recorde em exportação. A balança comercial está surfando. Nunca tivemos tão bem. Mas tem aqueles que falam mal do presidente é charmoso. Mas nós temos orgulho do que fazemos. E pode indicar o dedo, não tem problema. Mas vem para um debate para mostrar o que nós fizemos, o que o ex-presidente fez. Traga para cá as realizações dos 4 anos do governo passado. E nós colocamos qualquer período para comparar. Na habitação, o Mais Médico, a quantidade de médicos espalhados pelo Brasil, no programa Mais Médico, é muito grande, cuidando da saúde das pessoas, da vida das pessoas mais simples, mais necessitadas. Eu poderia passar pelo programa Luz para Todos. Antigamente, na roça, a gente guardava a carne de porco na banha. Hoje você tem freezer, você tem geladeira. Hoje você tem condições de irrigar a sua pequena propriedade. Antigamente era tudo, dependia de São Pedro, da chuva. Nós evoluímos muito. Foi tudo governo nosso? Não. Fernando Henrique começou, fez uma parte, nós demos sequência, outros governantes já fizeram coisas bacanas. Mas nós estamos fazendo bem o que compete a nós neste período. Deus queira que entre outros governantes depois da gente, independente do partido, e continue conduzindo o Brasil por um caminho do bem. Mas principalmente a construção dessa unidade. O ódio veio para a política, não foi pelo Partido dos Trabalhadores. Nós disputamos com o PSDB, disputamos com o PMDB, disputamos com o PDS, com o PFL, com todo mundo. E nunca construímos ódio, sempre construímos amor, a solidariedade e a fraternidade. Infelizmente o ódio veio pelas mãos dos outros, mas nós estamos aqui para construir a paz, para unificar o país, para fazer o bem às pessoas, aquelas que precisam da segurança, da educação, da saúde, condições dignas de viver. Portanto, conte com o Partido dos Trabalhadores, conte sempre comigo no apoio a esta política e no apoio também ao nosso presidente Lula. Quero saudar aí na galeria o nosso amigo aí, Torino Marques. Torino, prazer muito grande tê-lo conosco, ex-deputado estadual, esteve aí na legislatura passada conosco aqui, eleito também pelo PSL à época. Forte abraço, você está ao lado de uma pessoa bacana aí, ó, José Pereira Nunes. Pereira está comigo, Torino, há exatos 48 anos, hein? Trabalha comigo há 48 anos. Obrigado pela presença de vocês.
Com a palavra, deputado Toninho da Imater. Deputado Toninho da Imater não respondendo. Com a palavra, deputado Sérgio Meneghelli. Não respondendo. Com a palavra, deputado Lucas Polese. Não respondendo. Com a palavra, deputado Denil Silva. Não respondendo. Com a palavra, deputado doutor Hudson Leal. Tendo declinado com a palavra, deputado Marcos Madureira. Tendo declinado com a palavra, deputado Alain Ferreira. Não respondendo com a palavra, deputado doutor Bruno Rezende. Não respondendo com a palavra, deputado Mazinho dos Anjos. Vossa Excelência, por isonomia, tem até 10 minutos. Hoje o negócio está bom aqui. Pois é, 5 minutos, mas por isonomia tem 10 minutos. Boa tarde, presidente, deputado Danilo. Eu não vou precisar dos 30 minutos que o deputado João Coser usou, não. Mas eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar o prefeito Lúcio, de Mantenópolis, ainda se encontra ali nas galerias, nosso presidente da Câmara, deputado Martim, deputado Léo, do Tico está ali ainda também, e nosso vereador Denilson, os vereadores de Mantenópolis, que vieram hoje para a Vitória buscar recursos, tanto na CESAM como na CEDURB, ontem estiveram na SEAG. Então os vereadores, tanto os vereadores como prefeitos, estão vigilantes nesse início de mandato, buscando recursos para o município de Mantenópolis, e tenho certeza que esse mandato de 4 anos, que se inicia agora, vai ser muito beneficente para a população do município. Deputado Danilo, eu gostaria de parabenizar no dia de hoje ao nosso diretor-geral da Defensoria Pública, doutor Vinícius Chaves. Doutor Vinícius foi reconduzido ontem ao cargo de diretor-geral da Defensoria Pública, defensor público geral do Estado, por 95% dos votos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Doutor Vinícius fez um mandato muito eficiente na primeira oportunidade, nos últimos 2 anos, fez a reforma administrativa da Defensoria Pública, que foi aprovada por essa casa, por unanimidade, né, doutor Danilo, e a gente espera que esse próximo mandato, nessa recondução, ele leve a Defensoria Pública para os municípios do interior. Aproveitando o gancho, Mantenópolis está aqui, é um dos municípios que não tem Defensoria Pública. Barra de São Francisco, Ecoporanga, Águia Branca, né, os municípios do interior, principalmente os menores municípios, sentem uma grande carência da presença física da Defensoria Pública, e eu tenho certeza que nesses próximos 2 anos, com a expectativa de concurso público na Defensoria Pública, deputado Janete, nós vamos conseguir levar estrutura física com presença da Defensoria Pública, que já faz um trabalho excepcional em atendimento às pessoas que mais precisam junto ao Judiciário do Estado do Espírito Santo. Quero aproveitar também, deputada Raquel, Vossa Excelência, que é da região noroeste, norte do Estado, nós tivemos em Brasília, semana passada, numa agenda do Polo de Irrigação da região norte-noroeste, onde foi assinado um termo de acordo de cooperação técnica entre Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério das Minas e Energias. O governador Renato Casagrande esteve presente. Para quê? Para voltar o desconto de energia para os produtores rurais. Infelizmente, uma resolução da ANEEL, resolução 1000, fez uma alteração nos artigos que tratavam da questão do desconto de energia para o produtor rural no Estado do Espírito Santo, no norte e noroeste do Estado, e tirou a palavra Sudene, os municípios da Sudene, e colocou a palavra polígono da seca. Com a polígono da seca, os municípios do Espírito Santo foram todos retirados do desconto. E agora, depois de 1 ano de trabalho junto ao Ministério, nós conseguimos esse termo de cooperação técnica junto ao nosso polo de irrigação recém-criado, para que a Sudene retorne, os municípios do Norte e Noroeste possam ter novamente esse desconto da tarifa de energia para os produtores rurais do Estado do Espírito Santo. E outra notícia muito importante, também foi objeto de acordo de cooperação entre os ministérios em Brasília, foi a obrigatoriedade da energia trifásica
para os municípios que fazem parte do polo de irrigação. Então, o Ministério vai aportar recursos junto ao Governo do Estado e às concessionárias de energia para que as regiões onde são abarcadas pelo polo de irrigação, são 37 municípios no norte e noroeste do Estado, recebam investimentos para energia trifásica, melhorando bastante a agricultura do nosso Estado. Nós vamos ter uma safra recorde esse ano, se Deus quiser. O café Conilon chegando a mais de R$2.000, a expectativa no final do ano de uma receita bruta de 70 bilhões de reais no Estado do Espírito Santo, só com a produção e venda de café Conilon. Então, o Espírito Santo, se Deus quiser, esse ano vai ser um ano muito próspero para a economia capixaba, e eu tenho certeza que com os novos prefeitos entrando agora, eles vão se beneficiar bastante desse boom econômico, dessa estabilidade que o Estado do Espírito Santo vem enfrentando, e nós não podemos olhar para trás, temos que continuar no caminho certo, como nós estamos tendo agora no governo do Estado, um governo investindo muito nos municípios, um governo com recurso para apoiar os municípios, que na sua grande maioria o orçamento está sobrecarregado com o custeio ordinário do dia a dia dos municípios e precisam, deputado Zé Preto, desse aporte do governo para fazer investimentos em estrada, em maquinário, em rodovias, né, em novas unidades de saúde, novas escolas, e o governo vem fazendo isso, e eu tenho certeza que com a organização dos prefeitos municipais, apresentando bons projetos, o governo vai continuar fazendo os investimentos. Queria finalizar, presidente, parabenizando também, não tive a oportunidade, depois do início das sessões, de parabenizar o deputado Marcelo Santos, né, pela eleição, com 100% dos votos do deputado, mostrando que a Assembleia vem fazendo um trabalho coeso, um trabalho de união, mesmo cada um com suas ideologias, seja ela de esquerda, de direita, de centro, centro-direita, centro-esquerda, mas nós estamos trabalhando em conjunto para o bem do Espírito Santo, né, votando principalmente os projetos que são importantes para o Estado. Os 2 anos que passaram foram anos muito importantes para o Estado do Espírito Santo, e a Assembleia foi parceira do governo nos bons debates e respeitando a opinião de cada deputado aqui, por isso o deputado Marcelo foi reconduzido. Vossa Excelência também, queria deixar aqui os meus parabéns, que conduziu em grande parte as sessões plenárias, presidindo, né, as sessões plenárias aqui da Assembleia, com muita maestria, com muita tranquilidade e dando oportunidade para todos os deputados, né, independente de entendimento ideológico, para poder usar a tribuna, né, colocar suas ideias. Então, eu respeito muito Vossa Excelência por isso e tenho uma grande admiração e espero poder continuar sendo liderado por Vossa Excelência em diversas sessões como na de hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Eu também aqui já parabenizei, volto a parabenizar o nosso presidente, deputado Marcelo Santos, e agradecê-lo também pela confiança, né, de estarmos aqui mais uma vez na segunda vice-presidência desta casa. Nós passaremos agora à fase do grande expediente, lideranças partidárias. Com a palavra a deputada Camila Valadão, líder do PSOL. Não respondendo, com a palavra a deputada Irine Lopes, líder do PT. Não respondendo, com a palavra o deputado Dari Pagung, líder do bloco Podemos, PSB, União Brasil, PSDB, PDT. Quem vai fazer o uso da fala desta ordem aqui é a deputada Janete de Sá. Boa tarde a todos e a todas presentes no plenário, deputado Danilo, que lindamente preside essa sessão, colegas Marcos Madureira, Mazinho dos Anjos, Coronel Wellington, enfim, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Hoje, dia 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres na Ciência, e essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas
e tem por objetivo estar dando visibilidade, divulgando que na ciência e na tecnologia é lugar de mulher. E nós temos muitas que estão nessa pauta, que estão fazendo ciência em nosso país, em nosso estado e mundo afora. Mas isso é muito pouco divulgado. E é preciso que essa data, e por isso que eu quero fazer referência a ela, que ela seja mais amplamente divulgada, porque as mulheres que estão nesse espaço importante de decisão e de desenvolvimento das nações, desenvolvimento científico que eleva o ser humano a um patamar melhor, a um patamar maior, essas mulheres, elas acabam não tendo os mesmos recursos que os homens têm. Os homens que lidam na área de está estudando os novos elementos da ciência, está buscando novas tecnologias, está trabalhando nessa área de desenvolvimento da ciência e da tecnologia, eles recebem um volume muito maior de recursos. O Brasil, infelizmente, nessa área ainda está muito atrás, ainda está muito atrasado. Em todo esse processo, tanto envolvendo homens e mulheres, na área de desenvolvimento científico e tecnológico, o Brasil precisa caminhar muito. E com as mulheres ainda é pior, porque o volume de recursos e de incentivo que as mulheres possuem nessa área são muito pequenos. Por isso, eu fiz questão de estar falando dessa questão hoje para chamar a atenção da necessidade da evolução das nações na área científica e tecnológica. E isso requer quem anda na frente coloca mais recursos para que essas nações elas possam se desenvolver com mais rapidez, com mais celeridade, investindo na educação, investindo na ciência e na tecnologia. Haja visto o que faz Israel, um país pequenininho, um país miudinho, o que faz a Itália, que é um país milenar, assim como Israel, como o mundo árabe, mas Israel há muito que já investe em ciência, tecnologia, os avanços mais significativos nessa área são exatamente neste mundo mais desenvolvido, neste mundo que é secular, alguns milenares, porque eles descobriram e perceberam que através do desenvolvimento científico e tecnológico, eles podem andar na frente. Haja visto o que acontece com a Itália. A Itália não planta um pé de café sequer, nem de arábica, e muito menos de conilon, porque conilon é de área quente, de regiões quentes, e a Itália, ela é muito fria, tem um clima mais ameno na época do verão, mas mesmo assim ainda é muito frio. No entanto, as melhores máquinas de fazer café estão na Itália, são desenvolvidas pela Itália. Eu pude conhecer o país e vi que muitos produtos que o Brasil utiliza são feitos na Europa por conta do investimento em ciência e tecnologia. E acaba que esses países trabalham até muito menos do que a gente, porque a gente exporta matéria-prima, matéria bruta, por conta desse atraso nos avanços científicos e tecnológicos, e acabamos ficando para trás, passando para as outras nações aquilo que nós temos de melhor, mas em matéria bruta, em matéria primitiva. No entanto, em obra-prima, em matéria primitiva. E, no entanto, esses outros países, não, eles sabem que fazer daquela pedra bruta, fazer o corte, que hoje eles têm a laser, que não foi descoberto aqui, e tantas outras atitudes que eles podem tomar, eles acabam agregando aquele produto, que é matéria-prima, um valor agregado, significativo, que traz riqueza para a nação. Então é isso, eu quero ressaltar, nesse dia de hoje, essa importância de tanto homens e mulheres, mas dando foco às mulheres, porque é o Dia Internacional da Mulher na Ciência, para que as nações, especialmente o nosso país, ele possa investir mais maciçamente em ciência e tecnologia, se a gente quiser avançar neste mundo que é cada vez mais disputado, cada vez mais competitivo e cada vez mais cruel para quem está na condição que estamos, que abriga o Brasil e a América Latina. Muito obrigado, deputada Janete de Sá. Antes de passarmos à próxima fase, que são os oradores inscritos,
nós vamos fazer aqui duas correções. No item 1 do expediente da sessão ordinária presencial do dia 10/2/2024, onde se lê ofício 02/2025, leia-se ofício 03/2025. Também vamos fazer uma outra correção. O despacho do item 21 do expediente da sessão ordinária presencial do dia 11/2/2024 junte-se ao projeto de lei 635/2024. Passaremos agora à fase dos oradores inscritos. Com a palavra a deputada Camila Valadão. Não respondendo, com a palavra o deputado Zé Preto. Vossa Excelência tem até 10 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Eu aproveitar essa oportunidade para mim pegar um gancho da fala feliz do coronel Wellington, colega deputado. O que acontece? A gente vê uns absurdos, o investimento na saúde do Estado do Espírito Santo, está de parabéns do governador, mas aproveitar, governador, e o nosso secretário que agora assumiu, o Tiago, que tem trabalhado muito, mas o que acontece com nossa saúde do Estado do Espírito Santo? Um investimento de mais de 50 milhões anual no Hospital de Guarapari, investimento de mais de 4 milhões mês. Aí você depara com um gargalo ali em Guarapari, e isso em todo o município. O que acontece? Pessoas de Guarapari, já de ter o direito de ir para aquele hospital, que é investimento, hoje, custeio do Estado, isso eu falo diretamente para o nosso secretário que está assumindo agora. O que acontece? Traz as famílias, leva para Aracruz, leva para Vitória, leva para Linhares, e a pessoa não tem o direito na cidade dele de ser transferido para a cidade dele. Então, coronel Wellington, a gente não... Parece um samba de crioulo doido. Anda doente para lá, doente para cá, vem gente de fora, de Una, de Ibatiba, para Guarapari, e os pacientes de Guarapari vão para outros lugares. Isso aí, secretário Tiago, eu tenho certeza, já pedi a você, que olhe com carinho, porque isso aí dá sofrimento para aquelas pessoas que talvez já estão em fase final de vida, e dá um transtorno, mas aquele carinho que a família tem, faz a família indo para lá e para cá, e talvez não tenha nem recurso. Então, assim, eu peço encarecidamente ao secretário, que eu tenho certeza que está trabalhando muito, mas é uma oportunidade de nós acabar com esse sofrimento do povo do Espírito Santo. Quando eu falo Guarapari, é um hospital de investimento, um hospital maravilhoso, mas por que o povo de Guarapari não tem direito de sair da UPA e ser transferido para o hospital de Guarapari? Ele vai para Aracruz, ele vai para Cachoeiro, ele vai para Linhares. Então, assim, o transtorno que dá, governador e secretário, é muito importante que acabe com esse sofrimento, porque quando eu falo sofrimento, que a família, geralmente, que usa esse SUS, são pessoas mais humildes, que talvez não tenham condição de acompanhar, nos últimos dias da vida, uma pessoa que está transferida de Guarapari para Guaçuí, de Guarapari para Aracruz, a pessoa não tem condição. Então, assim, eu peço encarecidamente que sei que o governador investe muito na saúde, mas talvez pequenas coisas acabam não investindo. Então, tem que olhar com carinho, olhar o sofrimento da população capixaba. Pela ordem. Concedido. Nós queremos parabenizar Vossa Excelência pela fala em prol da comunidade capixaba, em especial da comunidade de Guarapari, dizer da importância dessa reflexão, não em forma de crítica, mas em forma de uma crítica construtiva para melhorar a prestação de serviços de saúde no Espírito Santo. As comunidades têm sofrido muito com isso, municípios do interior, as unidades hospitalares têm condições de atender os seus cidadãos no próprio local, basta um ajuste da Secretaria de Saúde junto a esses hospitais, para que os exames, as consultas ambulatoriais, os procedimentos possam ser realizados nas próprias regiões. Como Vossa Excelência falou, as comunidades, as famílias vêm de longe, já com o recurso financeiro debilitado, sem nenhuma condição de tomar um café, de almoçar, de jantar, de pelo menos tomar uma água e ir no banheiro. Isso é uma condição subhumana e nós precisamos que o governo do Estado do Espírito Santo, a Secretaria de Saúde, faça essa reflexão e corrija essa injustiça que está acontecendo na saúde do Estado do Espírito Santo.
Parabéns, Coronel Wellington. A gente vê que é sofrimento e dá para corrigir isso, porque não dá para admitir que a população de Guarapari vai ter o direito, não ter o direito de ir para um hospital que foi construído um sonho de mais de 50 anos na cidade de saúde e ele acabar os últimos dias dele lá em Linhares, lá em Aracruz, não ter nenhum direito de, aonde ele paga imposto, aonde ele contribui, ele tem o direito de ir para o hospital. Então, eu sempre, quando Deus de vereador, bato nesse negócio chamado, o presidente Danilo Baense, regulação. É um negócio que não dá para entender. Por que tem um hospital de qualidade em Guarapari, um hospital bem gerido pelo hospital infantil, lá gerido pelo hospital hoje, mas assim, ele fica impedido de dar dignidade à população e dar aquele transtorno de ir para longe, pessoa na fase final da vida, a família sofrendo, já sofre com a doença da pessoa, fase final de vida, e ainda sofre com esse transtorno de direito de ir e vir. Então, assim, é muito complicado, mas eu tenho certeza, eu já conversei com o Tiago, tem que arrumar um meio de dar dignidade ao nosso povo, de todo o Estado do Espírito Santo, porque esse negócio de regulação complica muito, fica para lá e para cá, a pessoa não tem direito, prefere colocar a pessoa dentro do ônibus para vir fazer exame aqui em Vitória, sendo que Cachoeira é de Cachoeira, tem que fazer em Cachoeira. Então, essa regulação, ela é muito emblemático, não dá para você saber, e acaba o direito do ser humano sendo ferido. Então, assim, deixa aqui o meu alerta, tenho certeza que o Tiago tem trabalhado muito, investimento do governador, e vai olhar com carinho pela dor da população capixaba. E falar aqui também de um requerimento, de uma indicação minha 30, é sobre o investimento de cerco eletrônico ali naquela região da Rota da Ferradura. A Rota da Ferradura hoje ficou um lugar muito frequentado para a população daqui da Grande Vitória, até pessoal de Cachoeiro. Então, assim, e o cerco eletrônico que a gente está pedindo aqui, já pedi pessoalmente ao governador, vai dar mais segurança. Quem mora lá, quem frequenta lá, quem mora lá tem, assim, casas arrombadas, porque quando você vê o progresso, também traz essas pessoas que têm mau pensamento para roubar de quem trabalha. Então, está acontecendo muito isso lá na região, mas eu tenho certeza que o governador vai fazer investimento lá para dar dignidade à população, porque não adianta fazer investimento e fomentar o turismo, mas não dá o direito da pessoa ficar lá. Sai, cavé arrombada. Vai para lá passear ou vai, talvez, assim, fazer parte de almoçar, participar ali da região, curtir a região, que é muito bonita, mas ela não tem uma infraestrutura de segurança. Então, esse cerco eletrônico vai ajudar mais e vai dar... o pessoal vai ter mais... dificuldade de fazer o que está acontecendo ali. Isso também eu elevo a palavra ali na Rodovia do Sol, que pega de Amarelos a Vilagem do Sol, que também foi feito um investimento de mais 40 milhões do governador, ficou lindo, para dar os parabéns ao governador e ao DR pelaquela obra que foi feita ali, mas hoje agora vem também a gente ter que cobrar, porque quando vem assim um relato de uma mulher, foi ganhar neném, ficou 2 dias no hospital, quando voltou a casa estava arrombada, Danilo, não tinha televisão, não tinha eletrodoméstico dentro de casa. Então a gente tem que olhar com carinho também a segurança, o direito de ir e vir da população. O investimento é muito importante, mas também uma coisa simples, como eu falei na saúde, que é uma coisa simples para regularizar, dar o direito à pessoa, também dá o direito de fazer o investimento, mas dá o direito da pessoa ficar ali onde foi investido, porque senão a violência toma conta, a pessoa acaba saindo e deixando a violência tomar conta. Mas tem dialogado com o governo, com o setor do governo, para a gente dar dignidade à população que ali está, fazendo investimento, mas também a gente cuidando daquelas pessoas e dando dignidade àquelas pessoas. Mas, uma boa tarde a todos, muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Preto. Eu quero aqui parabenizar a fala do nosso deputado Coronel Wellington, também parabenizar aí o nosso deputado Zé Preto pela cobrança, né, que vem fazendo junto do governo do Estado. Realmente, deputado Zé Preto, a situação de Guarapari é lamentável com relação à saúde, né? Nós cobramos muito aí no pleito eleitoral, né, com relação a isso, porque hoje em Guarapari, se uma pessoa sofre um acidente pequeno, que precisa de uma sutura, ou se precisa do engessamento, injeção um braço, uma perna, tem que ser levado para Anchieta, tem que ser trazido para Vila Velha ou Vitória, porque Guarapari realmente não tem condições de atender. E sem contar que Guarapari é uma cidade que tem 125 mil habitantes, um pouquinho mais de 124 mil, quase 125 mil habitantes, mas no verão chega a 1 milhão de pessoas aqui naquela cidade e realmente as pessoas precisam ter uma atenção maior. Eu estive conversando lá com o prefeito eleito lá, né, o Rodrigo Borges, e fazendo algumas sugestões, inclusive com relação ao problema da saúde, que o que
está acontecendo muito em Guarapari, vinha acontecendo até então? Ingerência política. Colocava uma pessoa que não tinha capacidade, por exemplo, para administrar a UPA. Então, isso é complicado realmente. Então, nessa situação também, quando a pessoa está no final da vida, que tem que fazer a regulação, às vezes sai de Guarapari, vai parar em São Mateus, vai parar em Linhares, vai parar em Venda Nova do Imigrante, Cachoeiro de Itapemirim, é lamentável. Eu também sugeri lá o Rodrigo, com relação à criação da Secretaria de Segurança, né, para que fosse implantada a Guarda Municipal, que a Guarda Municipal é muito importante porque esses profissionais, eles ajudam a organizar o trânsito, organizar a segurança no centro da cidade, nos demais bairros. Vê, Anchieta, que tem menos de 30 mil habitantes, tem Guarda Municipal. Viana, que também é pequenininho, tem Guarda Municipal. E Guarapari não tem Guarda Municipal. Eu fiz uma outra sugestão, que seria o convênio com o governo do Estado, para que no cerco eletrônico, Zé Preto, tivesse o contato, quer dizer, a interligação com a CESP, para que pudesse fazer, obviamente, esse controle. Há pouco tempo eu estava lá em Guarapari, uma pessoa estava na igreja batista de Guarapari, saiu da igreja um cidadão, a esposa dele, um bebê, quando chegou lá de fora, o carro dele foi levado. Aí me acionaram, eu acionei o CIODES, quer dizer, Guarapari não teve como localizar o carro, porque são muito poucas câmeras, né? E em poucos minutos o CIODES localizou o carro passando em Viana e daqui a pouco o carro já passou na Serra. Você vê que se tivesse interligado, talvez a Polícia Militar pudesse ter, obviamente, cercado esse veículo lá. Então, parabéns, Vossa Excelência, sempre cobrando melhorias para o município de Guarapari e nos ajude a divulgar o nosso projeto de lei aqui, que Vossa Excelência votou favoravelmente, transformando Guarapari na capital estadual das praias, porque tem 52 praias e o povo não sabe, né, Zé Preto? Então, nós precisamos de ajudar a divulgar. Fazendo aqui mais uma correção, a pedido de Marquinhos aqui, no item 2, né, do expediente do dia 10/2, o despacho do item 2, né, do expediente da sessão ordinária do dia 10/2 ao deputado Mazinho dos Anjos por cópia eletrônica. Também no item 22, o despacho do item 22 do expediente da sessão ordinária presencial do dia 10/2 oficie-se. Então, essas duas correções aqui, a pedido do Marquinhos. Eu vou pedir aqui a Fabiano, por gentileza, Fabiano, você coloca uma matéria ali só para que as pessoas tomem conhecimento. Essa matéria foi publicada ontem no jornal A Gazeta. SML Cachoeiro fica sem legista e famílias aguardam liberação de corpos. Eu fui superintendente da Polícia Técnico-Científica por duas ocasiões, 2009, 2010, 2015 até o final de 2018. A situação lá atrás era muito complicada, porque nós tínhamos poucos legistas, poucos auxiliares de perícia médica legal. Chegou o ponto de uma fala nossa aqui, na legislatura passada, um pai de família lá em Colatina, no SML Colatina, ele vestiu a roupa de auxiliar de perícia para poder ajudar a fazer a necrópsia do seu filho. Olha que situação lastimável. Hoje nós temos na Polícia Científica 68 médicos legistas. O SML de Cachoeiro de Itapemirim tem 7 legistas. É inadmissível, com 7 legistas, que as pessoas, as famílias têm que passar por um constrangimento desse. Eu que administrei aquela superintendência durante algum tempo, eu sei da complexidade da superintendência. São muitas demandas, um departamento médico legal aqui em Vitória, são 3 SMLs, Colatina, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. São muitos corpos, até 2018 entrava aproximadamente 3.300 a 3.500 corpos anualmente, o mesmo número do SVO. Mas isso não pode acontecer. Eu quero aqui conclamar ao superintendente Carlos Alberto Dalcin, que trabalhou comigo, sob o meu comando durante um bom tempo. Quero também aqui conclamar ao doutor Wanderson Lugon, que é o diretor do Departamento Médico Legal, para que dê uma atenção especial aos SMLs.
Nós sabemos que os SMLs, eles são dirigidos por um perito, né, que é, obviamente, da Superintendência Regional de Polícia Técnico-Científica, que hoje mudou o nome em virtude da autonomia que foi dada aí à Polícia Científica. Mas nós precisamos de dar uma atenção a essas autoridades, precisamos dar uma atenção e ficarem atentos realmente ao chefe daquele serviço regional da Polícia Técnica, porque isso não pode acontecer. Nós precisamos de apenas 5 legistas para rodar o plantão. Só 5 legistas, lá tem 7. Um legista tirou férias, sobraram 6. É uma questão de gestão. Um fica na parte administrativa e 5 rodam o plantão. Ou tira-se naquele mês o que está na parte administrativa para que ele possa suprir o mês de quem está de férias. É simples assim. E às vezes, por falta de gestão, as famílias sofrem e sofrem muito, Fabiano. Eu tive a experiência de assumir uma regional aqui em Vila Velha, há muitos anos, no começo aí dos anos 2000, assumi uma regional, né, que era um DPJ em Vila Velha, onde haviam 300 presos, né, quase 300 presos, haviam 3 escrivães. No primeiro dia do meu trabalho, na hora do almoço, procurei o cartório para atendimento de uma pessoa, não havia nenhum escrivão. Aí eu fui saber que os 3 saíram para almoçar no mesmo tempo. Chamei de volta e a partir de então nós dividimos e organizamos para que saíssem gradativamente para que a população fosse assistida. Então eu conclamo aí mais uma vez, Carlos Alberto Dalcin, superintendente, deu atenção especial aos 3 SMLs. Também o nosso doutor Wanderson Lugon, que também trabalhou comigo, que eu tive a oportunidade de indicá-lo como diretor do Departamento Melegal, pessoa muito competente, mas dê, doutor Wanderson, uma atenção a esses SMLs. Também conclamo ao nosso secretário de Segurança e Defesa Social, para que dê uma atenção, cobre, porque a superintendência está atrelada à CESP, então cobre deles para que isso não venha a ocorrer, porque por termos atuado na Polícia Técnico-Científica durante muitos anos, aí, e também na Polícia Civil durante 33 anos, obviamente as famílias acabam nos procurando aqui e fazendo as suas reivindicações. Eu gostaria também de pedir a Fabiana que colocasse ali uma foto, apenas uma foto, do Danilo Lipaus Matos, uma foto que foi encaminhada para vocês. Esse jovem, agora recentemente, numa ocorrência lamentavelmente desastrosa em Colatina, esse jovem teve a sua vida ceifada. O Danilo Lipaus Matos. 44 tiros foram disparados contra o veículo desse jovem. E o veículo, eu estive olhando, ele não tinha isso filme, o que ficava mais fácil de visualizar quem estava dentro do veículo, se estava armado ou não. Nós fizemos agora uma visita, através da Comissão de Segurança, doutor André Luiz Cunha Pereira, esteve lá em Colatina, conversando com o senhor Josenildo Monteiro Matos, que é o pai do Danilo Lipaus, e ele nos pediu um apoio através da Comissão de Segurança. Então nós conversamos também por telefone, ele ficou aqui mais confortado com a nossa fala junto a ele. Nós não podemos trazer, obviamente, a vida do seu filho de volta, mas a Comissão de Segurança e essa Casa Assembleia Legislativa vai cobrar das autoridades para que seja apurado os fatos, né, e que, obviamente, quem cometeu esse deslize aí como policial militar que estava de serviço no dia, ou que cometeu esse crime, para que essa pessoa, essas pessoas sejam responsabilizadas. Mais uma vez, senhor Josenildo, nós queremos aí que Deus conforte o coração do senhor, de toda a sua família, e nos colocamos aqui mais uma vez à sua disposição. Eu não sei se o senhor teve a oportunidade de anotar o nosso número de telefone aí, através do doutor André Luiz Cunha Pereira, mas nosso telefone é 27 999 69 0988.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, presencial, amanhã às 9 horas, para a qual designo. Expediente: o que ocorrer? Ordem do dia: trabalho das comissões permanentes. Está encerrada a sessão e que Deus continue nos abençoando. Você acaba de acompanhar os trabalhos da sessão ordinária desta terça-feira. Hoje, na ordem do dia, os deputados continuaram com as discussões para a formação das 18 comissões permanentes da Assembleia Legislativa. São esses colegiados que dão pareceres aos projetos de lei antes que eles sejam votados pelo conjunto de deputados aqui no plenário. No expediente, que é a primeira parte da sessão, 3 novos projetos começaram a tramitar hoje. Eu destaco dentre eles a iniciativa do deputado Alcântara Filho, que obriga a instalação de câmeras de vídeo monitoramento nas creches e escolas públicas do Espírito Santo. Continue com a nossa programação TV Alias, mais perto de você.